Bem, olá, eu sou Almino Ramos, esse é meu consultório e a gente está dentro da clínica Gastrobeso Center. É um prazer receber vocês aqui, mesmo em forma virtual, dessa forma. Vamos conversar um pouquinho da rotina, da minha rotina durante um dia? Então, hoje eu acordei 7 horas da manhã, tomei banho, café da manhã e depois fui para o hospital. No hospital, ver os pacientes que estavam internados e depois para o consultório. Normalmente eu começo a atender no consultório entre 10 e 11 horas da manhã. Agora já é o final do dia, então a gente já passou por toda a rotina de atendimento ao longo do dia, aonde nós tivemos aqui pacientes de primeira consulta que vêm com uma ideia, com uma proposta de tratamento que eles querem fazer. Nós tivemos pacientes já operados, que já fizeram a cirurgia bariátrica, alguns há 2 anos, há 4, há 5. Hoje eu tive pacientes que operaram já há 22 anos atrás. E a gente tem pacientes também que operaram num período mais recente, que operaram há 2 meses, há 3, há 1 ano. Então, o tipo de abordagem vai variar totalmente, porque esses pacientes que vêm na primeira consulta, eles vêm buscando informações sobre os possíveis tratamentos e sobre a cirurgia. Então, a gente precisa conversar primeiro se a cirurgia tem uma indicação clínica para aquele caso, se a gente vai pedir já o andamento da cirurgia, onde o primeiro momento é a fase de fazer exames, depois nós vamos avaliar os exames, depois a gente vai para a consulta com a endocrinologista, com o cardiologista, com a nutricionista, a psicólogo, a físio, então tudo aquilo que a gente chama de abordagem multidisciplinar. Em geral, na primeira consulta conversa sobre o caso clínico e as possibilidades de tratamento, incluindo a cirurgia, e o pedido dos exames. Com os exames em mãos, normalmente isso pode levar em torno de 1 mês, mais ou menos, o paciente vai voltar, a gente vai avaliar aqueles resultados dos exames, vai conferir se realmente a conduta será a cirurgia e aí iniciar o preparo especificamente da cirurgia, que são as consultas multidisciplinares e o preparo para a operação. O paciente vai ser orientado sobre o que ele tem que fazer antes da cirurgia para garantir que vai ter um bom resultado depois da operação. O objetivo da gente é sempre oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então, hoje, por exemplo, eu atendi aqui 26 consultas. Claro que são 26 histórias diferentes que a gente valoriza cada uma delas. Cada paciente chega aqui com o histórico da sua vida, com o que aconteceu antes, o que aconteceu depois da cirurgia, como é que está o nível de ansiedade, como é que está o resultado, e conforme cada história clínica, cada diagnóstico, nós vamos tomar uma conduta específica. O objetivo da gente é sempre oferecer o melhor tratamento, a melhor experiência para cada paciente. Então é óbvio que depois de ouvir 26 histórias diferentes, como essas que a gente escutou aqui hoje, esse momento é um momento que eu paro um pouquinho, eu tomo um chá, eu tomo uma água, eu me concentro, relaxo um pouco, porque agora nós vamos para o hospital para fazer as cirurgias de hoje. Então, normalmente, durante segunda, terça e quinta,
a gente acaba operando mais no final do dia. E aí nós vamos fazer 2 ou 3 operações. Cada cirurgia mais ou menos leva 1 hora. Já na sexta e no sábado a gente concentra um número maior de cirurgias. E às vezes nesse dia a gente ou não atende consultório, ou atende consultório só meio período e depois vai operar. Mas para operar, precisa estar bem, precisa estar com a cabeça boa, precisa estar relaxado, não pode levar toda essa energia e toda essa dedicação das consultas para a operação. É preciso parar um pouquinho, que é o que a gente está fazendo exatamente agora. Então vamos, uma águazinha aqui para relaxar, dar uma checada se tem algum e-mail importante, algum WhatsApp importante que a gente precisa responder nesse momento e a partir de então nós vamos para o hospital. Daqui a pouquinho a gente já está saindo então. E agora eu vou convidar vocês para participarem de uma cirurgia comigo. Vamos embora? Antes de sair do consultório, a gente acaba abrindo o prontuário do paciente e fazendo uma revisão do caso ou dos casos que nós vamos operar naquele dia. Hoje, por exemplo, nós vamos operar uma paciente que tem IMC de 42 e a programação para ela é fazer uma cirurgia bariátrica que é o bypass gástrico. Além disso, ela tem 2 hérnias também e que nós vamos reparar, nós vamos corrigir essas 2 hérnias na mesma cirurgia. A princípio é uma cirurgia de rotina, não é nenhum caso muito grave, é uma paciente que ela não tem nenhuma doença muito severa causada pela obesidade, então o que a gente tem mais ou menos programado é uma cirurgia dentro daquilo que seria uma cirurgia de rotina. Não é um caso grave do ponto de vista cardiovascular, que vai ter problema anestésico, nada disso. É um caso bem rotina mesmo. Nós já entramos em contato com a equipe que está no hospital para iniciar o preparo da paciente. Então, eu espero que quando eu chegue lá, a paciente já esteja na sala de cirurgia e nós vamos fazer a última conversa com ela antes da operação, só para saber como é que ela está, para dar um pouco mais de tranquilidade e confiança na paciente de que tudo vai correr bem. Lá no hospital nós vamos encontrar com o restante da equipe, o anestesista, o instrumentador, quem vai auxiliar a operação, o pessoal do hospital que vai nos dar o apoio na sala de operação com os instrumentos durante todo o andamento da cirurgia. É uma cirurgia que tem uma previsão de duração de 1h10, 1h15, uma cirurgia bariátrica não dura mais do que isso, só se tiver alguma situação diferente, algum problema associado diferente que vai precisar de uma abordagem diferente. Mas um bypass gástrico normalmente é uma cirurgia que a gente faz em 1h e alguma coisa. Não passa de 1h15, 1h20. Segundo andar. Esse é o Hospital São Luís do Itaim. É um hospital onde a gente gosta muito de operar, que tem uma unidade exclusiva de cirurgia bariátrica, com pessoal de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, treinados para a cirurgia bariátrica. Então é um andar exclusivo, onde os pacientes têm muita atenção específica. Patrícia é a nossa instrumentadora hoje. Ela está preparando todo o campo. A mesa de material cirúrgico já está montada aqui, já está preparado. O doutor Arthur
e o Dr. Ong, que estão lá, são os responsáveis pela anestesia. Quando a gente chegou aqui na sala, quando eu entrei na sala, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a paciente, revisar um pouquinho a rotina com ela, para ela lembrar o que a gente já tinha combinado no consultório, toda a rotina da operação, para ela entender o que ela precisa fazer depois, a hora que ela estiver acordando, que daqui ela vai para a sala de recuperação de anestesia e depois ela vai para o quarto. Vocês viram o que eu fiz? E a gente vai colocar a agulha aqui. E essa agulha ela vai separar a parede abdominal, porque ela vai insuflar gás dentro do abdômen. Então o gás ele vai aumentar a pressão aqui e vai afastar a parede das vísceras. E com isso nós vamos ter espaço suficiente para trabalhar. O que a gente faz para diminuir a dor no pós-operatório é a anestesia das incisões cirúrgicas aqui. A mesa cirúrgica ela permite com que a gente faça qualquer tipo de movimento para procurar a melhor posição para fazer a cirurgia. Essa é uma fonte de luz, ó, olha como ilumina. Então, o espaço para operar é por o gás que entra por esse tubo, que afastou a parede abdominal, e agora a gente tem uma câmara com iluminação. E a imagem vai aparecer ali. Ó. Bisturi. Sempre a sequência é fazer a incisão, anestesiar. A cirurgia é um procedimento que a gente não pode fazer correndo, mas quanto mais rápido se fizer, melhor, porque menos tempo de anestesia vai ser melhor para o paciente. Então vocês veem que todos os tempos estão bem determinados. Todo mundo sabe o que tem que fazer. O que a gente está fazendo, nós estamos usando uma pinça na minha mão esquerda para fazer a tração, e esse instrumento da mão direita é um instrumento de energia ultrassônica que permite com que a gente corte e ao mesmo tempo ele já vai fazendo a coagulação para não sangrar. Ó, a gente vê claramente ele tem um vaso. Ó. E essa caixa é nova.
Esse instrumento que nós vamos usar agora é o grampeador, então nós vamos fazer a primeira secção, o primeiro disparo no estômago, já começando a redução do estômago. O trabalho da equipe cirúrgica é sincronizado, a gente quase não precisa conversar durante a cirurgia, porque todo mundo sabe o tempo exato de cada coisa. De novo, isso encurta o tempo de cirurgia e com isso favorece a recuperação do paciente. Quanto mais curto o tempo de operação e o tempo de anestesia, o paciente vai se recuperar melhor. Aonde que está a pressão, o pulso, a coordenação da saturação de oxigênio. E a anestesia é um procedimento absolutamente seguro hoje, anestesia geral, mais segura ainda. A recuperação do paciente é rápida. Essa paciente, a ideia é que daqui 2 ou 3 horas ela já esteja andando. Para isso, ela fez o preparo adequado antes, ela fez fisioterapia antes da cirurgia, usou Respiron, perdeu peso, acertou a medicação dela, já vem usando vitamina para evitar problemas nutricionais depois, queda de cabelo, fraqueza, unha fraca. Tudo isso a gente já se preocupou desde o começo do preparo, há 2 ou 3 meses atrás. Isso não é depois, é tudo antes. Quanto mais cedo, melhor o resultado. Pode. Não está vindo muito azul não, Arthur, dá uma parada, dá uma segurada. Deixa eu ver. Nossa, a imagem está muito... Tenta agora. Bom, a gente já está
fase final da cirurgia, já praticamente terminamos o procedimento. Agora é só a retirada dos trocáteres. Acho que o procedimento foi bem aquilo que a gente esperava mesmo, foi um procedimento normal, de rotina, deu tudo certo. Não teve nenhuma etapa da cirurgia que nós ficamos com nenhum tipo de dúvida e certeza que essa paciente vai ser super beneficiada com o resultado da operação. Acho que essa é a grande coisa da nossa profissão, daquilo que a gente faz, oferecer transformação positiva para os pacientes. E aqui eu não tenho dúvida de que o resultado vai ser muito positivo.